Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa convidada de hoje é Luciana Santa Rita, coordenadora do mestrado em administração da UFAL. E a nossa entrevistada do dia é a secretária de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Renata Santos. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou aqui para a gente bater um papinho. Como tem sido coordenar a transição do governo Renan Paulo para o governo Paulo Dantas? Está sendo interessante, né? Muita gente pergunta por que fazer uma transição, sendo que é um governo de continuidade, mas na realidade a gente tem que lembrar que existe um plano de governo, que foi o plano de governo elaborado pelo governador Paulo Dantas, e esse plano de governo foi o eleito pela maioria da população para que seja feito aqueles projetos para os próximos anos. Então tem alguns projetos de continuidade, como por exemplo o Escola 10, né? O CRIA, dentre outros, mas também tem alguns novos programas, tem aprofundamento de programas já existentes. Então é importante fazer um diagnóstico para a gente ver quais projetos, vamos dizer assim, chegou no seu fim de etapa, precisa ser evoluído, e quais podem se tornar outros projetos. Então é de diagnóstico mesmo, para a gente fazer a adequação dos próximos 4 anos com o plano de governo. Tem sido tranquila essa transição? Tem sido super tranquilo, assim, já estou no Estado tem 7 anos, né? Já conheço praticamente todo mundo do Estado, então a relação... Quase uma alagoana já. Praticamente uma alagoana. Então essa relação próxima faz com que as informações cheguem, a conversa seja muito fluida, então está sendo bem tranquilo mesmo. Secretária, qual será o foco central da Secretaria de Planejamento para o ano de 2023? Olha, a gente está na verdade, não só da CEPLAG, né, mas a CEPLAG vai coordenar um grande projeto de transformação digital. Eu acho que esse é o grande foco, né, da CEPLAG e que vai permear todo o Estado, literalmente todo o Estado, porque a gente vai ter aí operações de crédito de Banco Mundial e BID, da ordem de 130 a 140 milhões de dólares, e que são 4 anos de investimentos aí em sistema, capacitação, parte de conectividade. A gente está com projetos para expandir a conectividade para o interior, e a parte de inovação, apoiar as startups, que aqui a gente tem um ambiente muito favorável, né, para startups em Alagoas. Então, criar aí alguns mecanismos que o Estado incentive e fomente ainda mais esse setor tão importante da economia. Então, transformação digital é o grande tema, vamos dizer assim, da CEPLAG. A CEPLAG é pesada, né? Mas ela precisa de um grande projeto que vai tocar isso perante todo o governo. O orçamento é um problema para 2023? Não, assim, a gente teve uma queda de arrecadação grande, né? Não só a gente, como todos os estados, devido àquela lei complementar 194, se eu não me engano, que foi aprovada na Câmara, agora segundo semestre. Alagoas, para você ter uma ideia, tem a expectativa de queda de 1,2 bi para 2023. Então, 1,2 bi é quase 10% do nosso orçamento, né? Mas mesmo assim vai crescer o orçamento, não é isso? Na verdade, a gente... Passa ali de 12 para 14 e pouco, não é Na isso? verdade, o secretário de Fazenda, a gente tem, na verdade, já um equilíbrio fiscal durante os últimos anos, e a gente conseguiu... A expectativa era que o crescimento fosse maior, né? Como teve essa frustração de receita, a gente vai crescer um pouco ali e dá para manter tranquilamente os projetos. Esses novos. Temos como nossa convidada hoje a professora Luciana Santa Rita, coordenadora do mestrado de administração da UFAL, que a gente agradece, desde já a gentileza estar aqui com a gente, professora. Obrigada, Cícero, obrigada, né, João, né, prazer aí, secretária. A secretária colocou aí, né, acho que pontos importantes que foram, assim, destaque, né, no programa, principalmente os programas relacionados à questão da educação, né, tipo Escola 10, o CRIA, o Vem que Dá Tempo, né, que são, inclusive, um deles, né, referência agora no processo de transição do governo Lula, né, pensando aí na questão da inclusão social, de uma bolsa para que esse estudante do ensino médio, ele consiga aí colocar, né. Mas eu acho importante também a gente falar um pouquinho aí, né, durante o período, né, que eu acho que equivale aí dos últimos 8 anos, como a secretária falou, a gente teve aí investimentos do Estado da ordem de mais de 15 bilhões, né, alguns recursos oriundos do Estado, como também oriundos das concessões, né.
E eu queria que a secretária colocasse um pouquinho mais, né, já que a gente teve, a partir aí da regulamentação, né, da lei do saneamento e do gás também, eu achei importante a gente destacar que o Estado ele é privilegiado, né, do ponto de vista aí da questão da energia. A gente tem projetos para a questão das energias renováveis, a gente tem envolvimento hoje de multinacionais, né, como Veolia e outras, né, que estão explorando desde a questão da energia, como também do gás. Mas seria interessante falar um pouquinho aqui sobre o saneamento, né, esses recursos, né, que foram oriundos aí de concessões, hoje em torno de 10 bilhões, né, secretária? Como é que o Estado está prevendo, né, essa questão dos novos investimentos e também da integração com os setores produtivos, cadeia químico-plástico, né, a questão, no caso da construção civil, do turismo, né, já que a gente, nos últimos anos, a gente teve atração de vários grupos econômicos e conseguiram, no caso, solidificar o Estado, né, como referência e atração, né, para a população, tanto nacional como internacional. Então, eu queria ouvir um pouquinho da secretária e também que ela falasse, né, sobre a LOA, né, já que a gente teve aí essa questão, né, da redução, né, da alíquota do ICMS e, de certa forma, a gente teve um impacto, né, em torno de está estimado nacionalmente que houve uma redução de mais de 6%. Então, que a secretária colocasse e dissesse, olha, o que está prevendo para o próximo ano? O que é que essa LOA traz de diferente frente aí esses programas sociais que a gente prevê é inclusão social, mas também a questão da responsabilidade fiscal? Secretária, por favor. Deixa eu começar então falando um pouquinho sobre a concessão, né? E como que esse setor é tão importante, permeia tantos outros setores. Quando a gente estava fazendo, foi um projeto bem longo, foram 6 anos de projeto. E quando a gente estava estudando, conforme a gente ia aprofundando, a gente via como que o impacto é tão positivo, né, do saneamento. Tu pega, por exemplo, uma cidade como Limeira, que foi a primeira a ter saneamento na década de 90 ainda, né, teve a concessão de saneamento. Hoje eles conseguem mensurar impacto, inclusive, na vida das mulheres, porque as crianças começaram a ficar menos doentes, faltaram menos à escola, e as mães tiveram até um pouco mais de liberdade para trabalhar, enfim. Então, o turismo, que a professora Luciana colocou muito bem, foi uma cadeia extremamente importante no processo de concessão. Todo o setor, o trade turístico, ele apoiou muito o projeto. E esses investimentos, professora, por exemplo, o Vila Galé, ele só veio por conta do saneamento. Então, quando eles estavam negociando, eles viram que tinha um projeto de saneamento que estava em fase final, que Barra de Santo Antônio é a região metropolitana, né? Então, fez parte do primeiro bloco, que a gente conseguiu fazer a concessão, e foi um ponto fundamental para eles escolherem, né, vir para cá. O saneamento, como ele é pesado em mão de obra diretamente, porque a construção civil é na veia, né? Ele tem um impacto muito grande. A gente está estimando em 10 mil empregos diretos nos 3 blocos para os próximos anos, fora toda a cadeia indireta, né? Então, tem químico e plástico, por exemplo, tem os canos, né? Que se usa muito cano na parte de saneamento. Então, fora toda a parte indireta. E como eu estava comentando antes nos bastidores, a gente foi pego de surpresa por um estudo que foi feito pela Bitcom, que é a Associação das Empresas do Setor Privado de Saneamento, e pela CNI. Eles vieram aqui na Federação da Indústria apresentar para toda a cadeia produtiva, né, e também para o governo, o impacto do saneamento para os próximos anos. E por mais que a gente tenha feito as projeções positivas durante os estudos, o impacto é muito maior. Então, é um impacto no PIB aí que pode chegar a 5% nos próximos anos, só decorrente do saneamento. Fora você contar a parte indireta, por exemplo, de arrecadação de ISS por parte dos municípios. Então, é um ciclo virtuoso aí, bem interessante, que vem do saneamento. Com relação ao gás, é outro impacto muito, muito, muito positivo. A gente conseguiu aqui, com essa coisa da Petrobras sair, né, fazer o desinvestimento dela. A Origem, ela comprou a planta que existe em Pilar Marechal ali, né? E ela já mais que dobrou a produção de gás. Nosso gás é um dos mais baratos do país. E isso faz com que, só para vocês terem uma ideia, tem 7 projetos em andamento de térmicas para vir para cá. Então, o pessoal da Fazenda está fazendo alguns estudos do ponto de vista tributário. O meu pessoal lá do planejamento também está fazendo alguns estudos sobre o impacto da cadeia, né? E sobre
o desenvolvimento do Estado para os próximos anos. Então é uma cadeia que está nascendo, nascendo não, ela está se fortalecendo, porque ela já existe há muito tempo, né? Ela está se fortalecendo e que também é uma outra cadeia que gera muito emprego e muita riqueza, né? Porque a gente tem turismo, gera muito emprego diretamente, mas riqueza em si, ela é uma coisa meio que volátil. Agora, tanto saneamento quanto o gás, eles geram de fato aumento do PIB. Então, são aí algumas cadeias que a gente tem bastante otimismo para os próximos anos, e o Estado vem trabalhando muito. E agora a gente está integrando novas secretarias para a gente fomentar ainda mais, né, essas cadeias. Por exemplo, na educação, agora a gente foi até uma sugestão do Trade, a gente está vendo com a Secretaria de Educação de colocar no 5º itinerário, se eu não me engano é isso que se chama, a questão do ensino médio profissionalizante, a gente focar aí a oferta para o turismo. Porque o turismo tem uma expectativa de gerar 60 mil empregos nos próximos 4 anos. Então a gente precisa capacitar aí a nossa população para isso. Para além da importância do saneamento, secretária, que obviamente todos nós sabemos, como conciliar, né, essa importância com uma boa prestação de serviço para a população? Porque, inegavelmente, a BRK Equatorial tem prestado um péssimo serviço aqui em Alagoas, muitas reclamações da população. Para se ter uma ideia, a BRK conseguiu algo que parecia impossível, né? Conseguiu a façanha de ter mais reclamação do que a Equatorial. Como equacionar essa questão? Assim, a gente está num período de acomodação, né? Assim, a BRK... sobre a Equatorial não tenho muito o que falar, porque é uma concessão federal. Eu até poderia falar, porque eu sou originária da Eletrobras. Conhece do assunto. Conheço, mas como eu estou aqui como Estado, eu vou me ater ao saneamento. A gente está num processo de acomodação que é normal. Você pensa que a Casal ela presta serviços no Estado desde sempre, né? Então, a gente costuma brincar que quem sabe onde fecha e abre a torneira são os funcionários da Casal. Inclusive, alguns foram trabalhar na BRK, alguns funcionários de SAI foram trabalhar na BRK e nas outras empresas. Tem um ano que a BRK assumiu, realmente tem muita reclamação, mas hoje a gente tem como mensurar isso, né? Porque antes a gente tinha um pouco de dificuldade na mensuração dessas reclamações. O contrato ele foi construído com alguns indicadores, e são indicadores bem pesados, tanto de qualidade, né? Por exemplo, da água, que é uma coisa que eles estão perseguindo muito, que infelizmente a nossa água, como vinha muita água vinha de poço, a qualidade ela não era exatamente a recomendada. Sobretudo os índices de nitrato, né, aqui na capital, sempre muito alto. Então ela tem alguns indicadores, ela tem um período no contrato, ela foi pensada, como é um contrato longo de 35 anos, e para ela melhorar a prestação de serviço, ela precisa de um investimento muito alto, ela tem, entre aspas, uma carência de 3 anos para começar a ser cobrada dos indicadores. Então a ARSAL, que é a principal reguladora, mais o poder concedente, que é o Estado, no caso da região metropolitana, a gente acompanha de perto, a gente sempre está ali oficiando, fazendo reuniões e cobrando, mas no final de 2024, ela de fato vai ter os indicadores mensurados e se não estiver de acordo com o que está no contrato, ela vai ser penalizada. Então é uma fase de adaptação, ela já vem melhorando bastante, ela pegou uma fase, na verdade um equipamento, né, que precisava de muito investimento, né, a Casal ela não tinha a capacidade de investimento necessária para uma prestação de serviço mais adequada para os servidores, para a população. Então é isso, cobrando por enquanto e vendo o cumprimento do contrato, e em 24 a gente espera que vem melhorando, né? Esses indicadores a gente tem acompanhado, vem melhorando, mas em 24 a gente tem aí, de fato, o fim dessa carência, dessa adaptação, e aí vai ser cláusula contratual, e as cláusulas são bem pesadas. Secretário, você trouxe um dado importante afirmando que Alagoas tem o gás mais barato do Brasil. Isso, um dos mais baratos. Isso se reflete na prática no bolso do alagoano? Na verdade, ele não se reflete porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma malha de gás que chegue para a maior parte da população. Esse, por exemplo, é uma das coisas que está sendo discutido na Algás, que
nós somos sócios, né, o Estado, que o Estado levou para ser discutido na empresa, que é a expansão da malha, por exemplo, para a parte alta da cidade. Porque aqui embaixo, eu moro aqui do lado, inclusive, eu pago gás encanado que vem da Algás. Então é mais barato. Eu moro na parte alta, já tem essa dificuldade. Então, já tem que comprar o GLP. E o GLP, ele segue aí o preço que ele vem, sobretudo aí da Petrobras, né? Então, para que se reflita no bolso da maioria da população, a gente tem que aumentar a malha do gás. A perspectiva para 2023? A perspectiva de expansão disso, isso é mais com a empresa, né, com a Algás, o Estado é sócio, ele leva a discussão, mas isso é muito mais com a empresa, mas isso está sendo discutido sim. Uma forma de expandir a malha, os tubos, né, para levar gás mais barato, e principalmente para a população que mais precisa aí, né, mas que tem aí é mais carente. Já no próximo ano, secretário? Acredito que sim. Eu não sei como, eu não faço parte do conselho de administração da Algás, então eu não posso te precisar isso. Mas o que eu sei é que está sendo discutido isso porque eu tenho que ficar atenta por conta do planejamento, né? Então eu acredito que nos próximos é um investimento alto, né? Não é rápido, mas a ideia é aproveitar que a BRK tá furando as ruas para botar os canos, né? De esgoto, enfim, de água, e que se utilize. Porque é um transtorno isso, né? A gente tem que... E é um outro problema, né? Fura as ruas aí para restabelecer, isso. É uma dificuldade, a população sente muito isso. A parte alta, por exemplo, né? Tá um queijo ali. Isso, né? Mas assim, infelizmente faz parte do processo, né? Para a gente levar o saneamento, tem que furar os canos, tem que furar a rua. Não, sem dúvida. O que a gente espera só furar é preciso, né? Mas que a reparação seja feita também, né, de forma eficiente. Não, perfeito. Isso daí é uma parte de planejamento que eu não estou envolvida diretamente, mas acredito eu que a Arsal está em cima disso também. Tá? Professora. A secretária, no caso, falou aí da questão da geração de emprego, né? E aí eu lembrei, né, que a questão, no caso do gás, veio da década de 70, né, quando a Alagoas perdeu, no caso, para a Sergipe. Quando a nova empresa, no caso, ela assumiu aí depois da Petrobras, o que aconteceu? Na verdade, quase que triplicou, né, a produção. E aí a gente tem a perspectiva da questão do offshore, né? Ou seja, da geração aí, da cadeia, ou seja, da expectativa de geração de novos negócios e de serviços. Então, eu queria que a secretária falasse um pouquinho como é que ela está pensando, né, essa discussão do planejamento, né, para que haja atração dessas novas empresas, já que a gente, nos últimos anos, a cadeia químico-plástica, ela conseguiu, aí, de acordo com o Prodesim, a gente tem uma cadeia químico-plástica estruturada, a gente tem, no caso, a própria Braskem, no caso, com investimento, né, fez há pouco tempo essa aliança, no caso, com a Veolia, e a gente também, né, pensa o seguinte, olha, com um ranking de competitividade que vem sendo discutido, né, desde o governo anterior, no caso do Renan Filho, e o próprio secretário Fabrício, ele trabalhou bastante. Hoje a gente já tem lá a questão da rigidez fiscal, né, a gente já tem a terceira posição do Brasil, né, mas a gente também tem que avançar na questão do empreendedorismo, na questão da inovação, na questão da relação, né, quando a gente tem do desenvolvimento, da qualificação do trabalho. E aí a gente tem, de certa forma, esses setores que são oportunidades para a geração de emprego. Então, como a Secretaria de Planejamento pensa para a atração de novas empresas? Claro, a gente já tem um limite aí, né, para que não haja guerra fiscal entre estados, mas como é que está pensando o desenvolvimento e planejamento, pensando aí nesses setores que são oportunidades de negócio, mas também que podem gerar emprego? No caso do offshore, a gente tem algumas possibilidades, né? Porque o principal ponto que se teria é a construção, a possibilidade de construção de um novo porto em Coruripe. Né? A gente tem hoje o Porto de Maceió, que inclusive é um porto que foi reorganizado, né? Modernizado, fizeram a drenagem, então a gente tem um calão, se eu não me engano é esse o nome, que é a fundura, né? Para os navios entrarem adequadas para a gente receber navios grandes, de grande porte. Então a gente pensa no seguinte, existe uma parte tributária, que isso a Fazenda vem trabalhando muito bem. Existe uma parte de capacitação, que essa parte a gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento econômico, com o trabalho e agora também trazendo educação, pensando no longo prazo. E tem a parte também do próprio desenvolvimento econômico de conversar com as empresas. Então, a ExxonMobil, por exemplo, ela definiu um ano passado ou em 2020, não me lembro exatamente o ano, acho que foi o ano passado, 2021,
que a base dela de exploração de petróleo offshore ia ser em Maceió e não em Aracaju. Então isso foi um grande ganho para a gente. Então a gente dá todo tipo de apoio, tanto na desburocratização quanto na questão de atendimento dessas empresas para facilitar, de apoio junto ao porto, para que pudesse ser feito todo tipo de modernização para que eles viessem de fato para cá, né? E no caso é uma cadeia complexa e que a gente tem a possibilidade agora, principalmente com uma mudança de governo, né, que a gente teve no âmbito federal, de levar o projeto, por exemplo, do Porto de Coruripe para ser discutido em nível federal. Nós chegamos a fazer alguns estudos junto ao BNDES para ver a transferência da parte industrial, né, vamos dizer assim, do Porto daqui para Coruripe, mas como o país estava no momento da economia um pouco complexo, a viabilidade do investimento naquele momento não era atrativa. Então a gente espera que agora, com as mudanças de expectativas do cenário nacional, que a gente consiga aí avançar com esse projeto, seja via concessão, seja via investimento federal, seja uma parceria entre governo federal e estadual, mas que a gente consiga aí fazer do Litoral Sul, que tem viabilidade e que tem uma vocação para isso, para que a gente possa construir um novo porto. E aí a gente conseguir integrar, por exemplo, com a cadeia do minério, que tem a Vale Verde ali, para a gente conseguir escoar de forma mais rápida, né, e mais barata esse minério. Então é todo um processo de logística também que vem sendo pensado para nos próximos anos a gente conseguir aí fomentar mais essa cadeia. Ok, secretário. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa convidada de hoje é a professora Luciana Santa Rita, coordenadora do mestrado em administração pela UFAL. E a nossa entrevistada do dia é a secretária Renata Santos, da CEPLAG. Secretária, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. João Muzinho. Secretária, você está comandando a questão da transição do governo. Vai aumentar na prática o número do secretariado aqui em Alagoas e quais serão essas novas pastas, caso isso ocorra? Olha, a gente já, essa parte da reforma administrativa mais macro, a gente já entregou a parte técnica para o governador Paulo, né? Claro que a gente procurou fazer, dado que ele conversou, se comprometeu durante o processo eleitoral, tecnicamente a gente organizar isso para ele. Ele está ainda finalizando quantas secretarias ele vai querer, porque tem algumas possibilidades de fusões, tem algumas possibilidades de cisões que eu deixei com ele tecnicamente para ele dar uma olhada. Quais são as possibilidades hoje? Olha, hoje tem a Secretaria de Turismo, né, que realmente vai ser criada uma secretaria só para turismo, que é muito importante, isso evidencia. O desenvolvimento fica apartado. O desenvolvimento ele vai ficar apartado, e aí essa é uma das decisões que o governador está tomando. Se ele vai juntar o desenvolvimento com mais alguma outra secretaria, que tecnicamente temos algumas possibilidades, ou se ele vai deixar o desenvolvimento solidificado, sozinho. Então essa é uma das decisões que ele está com ele para ele tomar. Eu entreguei as possibilidades técnicas. Questão da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né, que foi aí uma demanda muito grande da sociedade. A gente conseguiu estabelecer
uma secretaria que seja uma secretaria da cidadania e da pessoa com deficiência, para que a gente aí, hoje em dia se discute muito isso, inclusive no governo federal, a questão do etarismo, essa vai fazer parte da nova composição, né? Questão do etarismo, que é que você precisa também criar políticas específicas, por exemplo, criança e adolescente, para a juventude, para o idoso. Então, a gente conversando com o pessoal da transição federal, sempre tentando dialogar e fazer o mais próximo possível disso, a gente conseguiu aí montar, né, uma secretaria que cuide das pessoas e inclusive da pessoa com deficiência, que também precisa ter uma questão do etarismo dentro desse setor. Então, essa é uma novidade também. Mas, assim, a maioria das secretarias, elas vão se manter, né? Assim, não tem muito o que mudar, as coisas estão estabelecidas, os grandes projetos vão continuar. Seriam de 3 a 4 secretarias a mais? Eu acredito que sim, são de 3 a 4, dependendo se ele vai querer fundir ou não alguma. Se ele quiser fundir alguma secretaria que eu deixei lá de opção, isso pode até reduzir a 2. Tem sido fácil equacionar a questão técnica e política para esse arranjo? O governador Paulo, ele é uma pessoa que ouve muito o lado técnico, assim. Para mim é muito bom, porque eu trabalhei com o Renan, que sempre ouviu muito o lado técnico, e o Paulo é da mesma forma. Então, a gente sempre leva para ele, tecnicamente, todas as questões, as possibilidades, e ele sempre tem ouvido muitos técnicos, então, está sendo bem tranquilo. Concurso público em áreas estratégicas, secretária, como educação, saúde, segurança, vão ocorrer em 2023? Olha, a gente está fazendo a gente aproveitou a transição, e aí até para mim também, né, porque eu cheguei em maio, eu estou fazendo um grande estudo com relação à pirâmide etária do Estado, tá? Então, a gente já diagnosticou, por exemplo, o pessoal do concurso do delegado ficou chateado comigo, mas a gente identificou, por exemplo, que a gente tem praticamente 200 servidores da Polícia Civil, sendo quase 100 delegados que podem se aposentar nos próximos 4 anos. Então, a gente aproveitou a oportunidade que o concurso a gente tinha possibilidade de mexer no concurso e a gente aumentou o número de vagas e aí a gente vai refazer o concurso agora no próximo ano. Então, agricultura, a gente está com um mapeamento que realmente vai ter que ter concurso, o DR vai ter que ter concurso, que tem o quadro técnico do DR é maravilhoso, mas Parece que é um quadro antigo, né? É um quadro que eles têm domínio de toda a malha viária, são extremamente produtivos, a gente vê aí a quantidade de estradas que foram duplicadas e implementadas, né, no estado, foram mais de 1.200 quilômetros, né, nos últimos 7 anos, mas é um quadro que a gente precisa pensar no futuro, então vai precisar fazer um concurso público sim. Fora a parte de segurança, que sempre tem que ser feito, e educação também. E educação, a gente está conversando com a secretária de Educação, Rosiane, porque a gente tem que ver aí a educação para os próximos anos, né? Eu costumo dizer que a gente tem um Estado e uma educação, uma escola analógica, e a gente tem crianças que já nascem digitais. Então, eu conversei, inclusive, com o professor Paim, que é o coordenador da Comissão de Transição de Educação Federal, que trabalha com a gente aqui em Alagoas, e ele falou que no âmbito federal também estão pensando nisso, então a gente está vendo como que a gente pode desenhar os próximos concursos de tal forma que a gente consiga começar a mudar, né, essa coisa de trazer a parte digital de fato para dentro da escola. Saúde também, naturalmente. Saúde a gente vai ter uma demanda grande, novos equipamentos. Isso, o PSS também foi decorrente do estudo da transição. A gente vai fazer o PSS, edital para sair até 31 de dezembro. Inclusive, minha equipe está em reunião hoje lá para fechar os últimos detalhes. Então, a gente tem aí quase 10 mil vagas, né, de PSS. E aí eu recebi muita mensagem nas redes assim, mas por que não fez concurso público? Vocês não têm ideia como é difícil fazer um concurso público de forma séria, de forma tranquila, né? E para 10 mil pessoas, então é um desafio que eu acho que nunca foi feito no país. Mas haverá esse concurso? Haverá sim. Então a ideia, a gente vai fazer esse PSS agora. O PSS ele é por 1 ano, prorrogável por mais 1. E a gente, com o PSS, a gente vai ter tempo para fazer de fato um concurso público bem organizado para a área de saúde. E aí a gente ainda está definindo se vai fazer por especialidades, né? O concurso público provavelmente vai ser assim, porque fazer 10 mil
concurso para 10 mil pessoas não é para qualquer um, não. A gente vai ter que fazer realmente faseado, que é mais tranquilo para a gente organizar. Professora. A secretária falou aí, né, da questão do orçamento, né, do planejamento do próximo ano, né, colocou a questão dos programas, principalmente da questão da transformação digital, que eu acho que tem impacto na questão da modernização do Estado. Perfeito. Certo? Mas aí voltando lá à questão lá da LOA, né, principalmente do PPA para os próximos 4 anos, né, pensando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual é o equilíbrio que o Estado precisa ter, já que nos últimos anos a gente tem tido um crescimento, né, seja do PIB per capita, né, eu acho que entre 2012 a 2022 a gente teve o 6º melhor crescimento em termos de PIB per capita. Como é que se dá esse crescimento entre o equilíbrio das receitas, considerando as receitas que são constitucionais, e as despesas discricionárias, onde a gente pode aí prover investimentos e, de certa forma, com efeito multiplicador, aumentar o produto interno bruto? Olha, professora, para o próximo ano é o fim de ciclo, né? Uhum. Então tanto é que o orçamento do próximo ano foi elaborado agora em 22. Então a gente está com as continuidades das políticas, né? Principalmente as grandes políticas, que é CRIA e da área social, CRIA, e a parte do Vem Que Dá Tempo, Escola 10, e a gente tem aí os recursos garantidos para a gente finalizar todas essas obras que estão em andamento, principalmente na parte de mobilidade, né, que são terminar a duplicação para o sertão, terminar a nossa duplicação para o norte, ou no caso do norte a gente tem uma questão ambiental que está sendo finalizada, né, então a gente pelo menos dá um andamento maior na duplicação para o norte. Então, 2023 vamos dizer assim, a finalização desses projetos que são decorrentes da gestão Renan Filho. O que a gente está trabalhando já é no PPA, que é 24, 27, eu acho que é isso. Então, esse PPA, aí sim, a gente está trabalhando a questão da transversalidade, a questão da transformação digital, da modernização da gestão também, mas também a parte para a cadeia produtiva, né? Como que a gente pode fomentar isso. E a gente está atrapalhando. Eu quero trabalhar muito, dei o desafio para a minha equipe, vamos ver se a gente consegue. Eu quero ver se a gente faz uma interação com a sociedade civil grande, né? A ideia é que, não sei se vocês conhecem, um aplicativo chamado Colab, que algumas prefeituras já utilizam, né, para conversar com o cidadão. A ideia é que, além das tradicionais audiências públicas, que a gente sabe que a maioria das pessoas que vão nessas audiências são pessoas que fazem parte de sociedades organizadas, de grupos organizados, né? É que a gente, de fato, consiga colher ali, junto com o cidadão, com o indivíduo, seus anseios, suas prioridades, né? Para a gente colocar isso dentro do PPA do próximo ciclo. Agora, uma grande coisa que a gente está fazendo um grande projeto, que a gente já está fazendo agora, e que quem está nos auxiliando muito com isso é o Instituto Unibanco, é o projeto ligado às juventudes. Tá? A gente tem... eu costumo dizer que eu prefiro ver como uma oportunidade, né? Alagoas é um dos estados ainda que é mais jovem, que tem a população mais jovem, e isso vai ocorrer até 2026, mais ou menos, quando a gente vai começar a ter mais adultos, né? Então, e ao mesmo tempo nós temos aí uma porcentagem muito grande de jovens neném, que nem trabalham nem estudam, principalmente nos lugares mais periféricos, né, como as grotas. Então a gente está com um projeto bem amplo, bem transversal, focado em juventude. E aí a gente está focando a atração desse jovem para a escola. Se esse jovem... Tem jovem que não quer voltar para a sala de aula, então vamos qualificar esse jovem, vamos trazer aí outros projetos mais inovadores, que a juventude hoje gosta muito dessa parte de redes sociais, essa coisa de comunicação digital. A gente já está, por exemplo, com um projeto piloto com a ONU, capacitando 80 jovens de grotas, para eles serem multiplicadores em seus locais de vivência, né, onde moram, ligados à área de comunicação. Então eles estão trabalhando a questão de podcasts e de outras mídias. Então a juventude, a gente vai fazer aí um grande projeto a partir já de 23, né, para a juventude. E o primeiro passo vai ser uma grande pesquisa que a gente vai fazer, que a gente está fazendo com apoio
de alguns professores lá da UFAL. Quem está coordenando isso é o secretário Silvio da SECT, junto com o secretário Charles, que é da CELAD, que tem a pasta de juventude. Eu estou apoiando. Então a gente vai começar aí uma grande pesquisa, que a gente está chamando de Data Jovem, que a gente vai... O que o jovem alagoano quer? E o jovem alagoano do sertão quer algo diferente do jovem do litoral norte? Então a pesquisa deve ir a campo em janeiro. Então, a partir dessa pesquisa, a gente vai aprofundar as nossas políticas para a juventude. Secretário, você participou de uma missão em Oxford, na Inglaterra. Sim. E o que foi tratado lá? Quais são as experiências trazidas para a futura gestão do Paulo Dantas? Qual o panorama? Olha, o foco para mim, assim, individualmente, foi uma experiência fantástica, porque, para você ter uma ideia, eu participei de uma mesa de discussão com Armínio Fraga, com Silvio Almeida, que é um grande especialista na questão antirracista, e com Jorge Paulo Lema. E eu estava ali no meio, discutindo de igual para igual, uma coisa que eu nunca imaginei. Então, pessoalmente, foi algo muito grandioso para mim, foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E o foco de lá era educação e pessoas. O foco do encontro foi esse. Tinham 9 governadores eleitos, né? Tinham alguns deputados, alguns senadores e algumas lideranças da sociedade civil. Então, o foco... A gente teve uma palestra com o próprio Tony Blair, ele falando sobre a experiência dele como primeiro-ministro. E foi interessante ele dizendo que o grande desafio dele foi pessoas, né? Eu estava do lado do governador, ele olhou para mim e falou assim, achei que era só a gente que tinha isso, mas o Tony Blair está falando. A Inglaterra também tem isso, né? Pois é. Secretário, existe até aquela questão, né, que muito se fala na política partidária, né? Meu objetivo é cuidar das pessoas. Isso, assim, o foco do governador é esse. Ele quer, assim, o processo de infraestrutura que a gente precisava no Estado, boa parte já foi feita, né? O Renan conseguiu, nos 7 anos, organizar o Estado e realizar esses investimentos. E agora continuar com os investimentos, mas também agora focar um pouco mais individualmente nas pessoas, para a gente tentar... No social, é isso. A gente tentar fazer com que aquele menino que está na escola pegue os R$2.000 dele, que ele vai, no final do 3º ano do Escola 10, ele pegue, que ele ou invista para entrar numa universidade, ou que ele consiga um apoio para empreender. Então, que isso vire aí realmente um ciclo... A Europa investiu nisso e deu certo? Sim, assim, a Inglaterra especificamente, né, eles são até conhecidos na Europa, eles são mais próximos dos Estados Unidos do que da Europa continental. Porque lá eles investem muito... Tem uma realidade bem diferente também da nossa. Mas lá é interessante que eles investem muito na parte técnica. Então como lá não existe muita desigualdade salarial, né? Então lá tem a maioria das pessoas, elas preferem ir para a carreira técnica. Então é um encanador ou é um metalúrgico, vai mais para a área técnica do que para a parte superior. Então um perfil deles, e que eu acho que aqui no Brasil, agora com o novo ensino médio, a gente tem a possibilidade de também trazer isso para a nossa juventude, a possibilidade de fazer um ensino. Não é todo mundo que quer ir para a faculdade, não é todo mundo que pode ir para a faculdade, né? As pessoas têm características próprias. Você tem que ter oportunidades, na verdade. As pessoas têm características próprias, né, secretária? Tem seu perfil, nem todo mundo que vai conseguir ser uma excelência academicamente, mas, como a senhora falou, precisa ter oportunidade. E a gente precisa muito aqui, a gente sabe que a gente tem uma capital, sobretudo a capital do estado, muito desigual, né? A gente vai ali para Ponta Verde, Estela Maris e DH da Noruega, né? Vai para o Vale do Reginaldo e DH do Haiti, né? Pessoas tão próximas geograficamente, tão distantes socioeconomicamente, então é um problema, né? Bem diferente da Europa, claro, mas as experiências são sempre válidas. Agora, a senhora falou em educação, permita-me. Foi um tema que gerou muita polêmica, né? Educação, inclusive o secretário Santoro se posicionou, essa questão dos prédios da escola, falou-se em privatização. Explica pra gente isso, secretário. Na verdade, assim, são temas que realmente está acontecendo. São temas complexos, e eu acho que a nossa ida para Oxford, a coisa da Fundação Lehman, que alguns setores da sociedade veem como a privatização da educação, trouxe aí uma confusão. Na verdade, assim, não vai ter venda de prédio, não vai ter nada disso. O que foi estabelecido, o secretário Jorge deu até algumas entrevistas falando sobre o tema. O que aconteceu? A gente fez um grande processo de reestruturação de carreiras em 2022, né? Essas reestruturações, elas trouxeram ganhos salariais reais para esses servidores. Automaticamente, você teve uma piora do ponto de vista atuarial
do fundo financeiro, que é o fundo deficitário já do servidor público, né? Então, o que diz a legislação do ponto de vista previdenciário? Ela diz o seguinte: olha, se você tem uma piora do ponto de vista previdenciário atuarial, né, de longo prazo, ou você aumenta a cobrança de contribuição do servidor, ou você procura mecanismos de receitas extraordinárias para você conseguir suportar esse aumento, piora, né? esse aumento atuarial. Então, o que se pensou foi, dado que a gente teve a reestruturação de carreiras, dado que causou, sim, um aprofundamento da questão atuarial, a gente criou um fundo garantidor para que a gente consiga manter o equilíbrio atuarial, ou melhor, que a gente não deixe piorar, no caso do fundo financeiro, a questão do déficit atuarial dos servidores, para a gente não ter que cobrar isso. Então, quando você faz esse fundo garantidor, na verdade ele é um mecanismo financeiro que ele é utilizado para garantir, caso tenha algum problema, por exemplo, do Tesouro não conseguir bancar com esse déficit previdenciário. Então, diversos estados já fizeram isso, mas quando a gente colocou a questão dos imóveis, na verdade porque não é que a gente está vendendo os imóveis, não. Os imóveis, eles continuam do Estado. Inclusive, eles têm valor. A gente tem escolas, por exemplo, aqui, Contavia de Atiuca, que tem um valor, inclusive, comercial, caso um dia seja vendido, é interessante. Então, na verdade, é só para que o Ministério da Previdência veja que a nossa Previdência ela tem um ativo ali que garante, caso um dia seja necessário, isso não é agora, isso a questão atuarial é uma tábua de 80 anos. Então, caso no futuro tem algum problema atuarial de que venha a se tornar financeiro, a gente tem esses ativos que vão garantir isso. E aí a gente pode fazer diversos mecanismos para gerar renda também, né? Tá chegando a nossa hora. Mais uma perguntinha? Rapidinho, Cícero. Secretária, você acredita na reconstrução do Pacto Federativo Brasileiro e qual a importância dele para o Estado de Alagoas? Eu acredito na reconstrução. Semana passada eu estava em Brasília com a Comissão de Transição de Planejamento, conversando sobre isso. O governo federal está dedicado a essa reconstrução desse pacto. E para o Estado vai ser bom porque, infelizmente, por questões políticas nos últimos anos, a gente teve pouco acesso, ou a gente teve um governo federal que trouxe obrigações para o Estado sem um diálogo. Então, a reconstrução do pacto ela é principalmente importante para ter o diálogo, para cada ente, seja o município, seja o Estado, seja a União, cada ente na sua responsabilidade, no seu papel constitucional, que ele dialogue e faça o melhor para a população, porque, no fundo, os três entes eles estão aí trabalhando em prol da população, que é a mesma, né? Então, eu sou otimista, eu sou uma otimista nata, então quero aqui agradecer a professora pela participação. Professora Luciana, muito obrigado mais uma vez pela participação. Meu amigo de bancada, João Mozinho, a secretária Renata, obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Secretária. Estamos chegando no final do ano, eu quero aqui desejar a todos e todas, a gente tem um ano de muita paz, de muita prosperidade. A gente estava falando de patrimônio aqui, cara, mas sobretudo de muita saúde, né? Que é o nosso maior patrimônio, né? Muita serenidade, que a gente possa ter uma vida melhor, que as pessoas possam ter uma vida melhor. Então é isso. Obrigado, secretário. Imagina, eu que agradeço. Estou à disposição sempre que vocês quiserem bater um papo. Eu acho importante esse diálogo, né? Claro. Do governo com a sociedade, e o jornalismo ele tem esse papel fundamental para promover esse diálogo. É isso. Até o próximo programa. Um feliz 2023. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.